Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a vocês. Tudo bem pessoal? Eu estou muito bem na medida do possível, né? Bom pessoal, estou aqui agora é sexta-feira, hora de almoço, né? Daqui a pouco já estou indo almoçar aqui e tudo, né? Bom pessoal, é o seguinte, eu gostaria de fazer um vídeo para vocês aqui falando sobre Norris e Verstappen, ainda falando sobre essa rivalidade, ou se é isso que a gente pode chamar, isso que a gente tá vendo na Fórmula 1, né? Bom, como todos sabem, o grande marco do Grande Prêmio da Áustria foi o toque entre o Lando Norris e o Max Verstappen, né? A poucas voltas do fim, o Norris tinha condições de sobra, talvez, para passar o Max Verstappen, que até ali liderava a corrida, mas ele foi prejudicado por conta da estratégia, por conta da parada dos boxes, por conta do mau gerenciamento do carro da Red Bull com relação ao carro da McLaren. E aí o Norris foi acabando alcançando o Verstappen no final da corrida, tentou fazer inúmeras manobras ali para tentar ultrapassar o Verstappen, todas elas com muitas queixas de ambos e tudo, né, e tal. E isso gerou muitas críticas com relação ao Max Verstappen, com relação à sua postura diante do cenário contra o Lando Norris, onde ele mudava curvas, mas o que ele modificava a linha dele na zona de frenagem e tudo mais, essas coisas. E o Verstappen foi punido, os dois se tocaram, né? E o Lando Norris teve de abandonar. O Verstappen foi punido em 10 segundos, não afetou porra nenhuma, porque ele estava muito longe do sexto colocado, e ele acabou finalizando a corrida em quinto lugar com 10 pontos, né? Bom, e aí, né, o Lando Norris, logo após o Grande Prêmio, logo após ter saído da corrida e com a cabeça aparentemente mais calma com relação ao momento do ato em si, ele falou assim: eu estou desapontado, nada mais do que isso. Foi uma boa corrida, eu esperava por uma forte e justa disputa, mas não foi o que aconteceu no fim. Em seguida, mandou o recado direto ao até então amigo das pistas. Depende do que ele irá dizer, porque perguntar para ele assim se... Eu não estou lembrado exatamente o que é que perguntaram a ele. Mas ele falou assim, depende do que ele irá dizer. Se disser que não houve nada de errado, vou perder o respeito por ele. E eu elogiei muito essa postura do Norris. Talvez não a declaração em si, mas a forma como ele guiou naquele grande prêmio, porque achei que foi uma forma muito boa de se ver, muito madura, uma postura muito boa do Lando Norris, na minha humilde opinião, né? Uma postura assim de quero vencer, e é isso que a gente espera dele, né? E hoje, dessa vez, no Grande Prêmio da Áustria, não teve McLaren se atrapalhando na estratégia, não teve o próprio Lando Norris, talvez podendo fazer largando mal e perdendo posição e custando ultrapassar, nem nada. Não teve nada disso. Hoje todas as circunstâncias foram justamente para ele vencer, né? Então, e aí ele disse isso, né? E aí, perguntado ontem na conferência de imprensa da Fórmula 1, ele disse da seguinte maneira: não espero um pedido de desculpas, abre aspas, né? Não espero um pedido de desculpas dele. Não acho que ele deveria se desculpar. Já conversamos sobre isso e estamos muito felizes por voltar a correr, disse em coletiva. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vejo esses tipos de declarações e eu, honestamente, eu não sei a reação que a gente pode ter com isso. Eu, falando por mim, não estou falando por nenhum de vocês que estejam vendo, nem nada. Mas, aparentemente, o Norris, pelo menos na teoria, e eu quero muito estar errado no quesito da prática, porque na prática é outra coisa, mas na teoria, ele peidou na farofa. Né? Pessoal, é o seguinte, eu sou um cara que pensa da seguinte maneira. Eu acho assim que um piloto campeão, o que é um piloto campeão na minha cabeça? Um piloto campeão para mim é aquele piloto que consegue tirar além do carro que tem.
independente se for dominante, independente se for um carro muito ruim, independente se for um carro, carro neutro aí, né? Nem dominante demais, nem ruim demais, nem nada. Mas o cara saiba se impor, tirando algo a mais do carro, e também mostrando uma postura ao defender a posição de forma justa e na hora também de atacar um piloto de uma maneira muito justa e completamente se esquivando de qualquer ataque ou de defesa, coisas assim. Talvez vocês não entenderam muito bem, que eu próprio me baguncei um pouco no que quis dizer, mas basicamente um piloto que ataca bem e um piloto que se defende bem, um piloto que saiba gerenciar as coisas muito bem e que tenha total controle da situação quando a jeripoca vai piar, como se diz uma música sertaneja, né? Acho que é música sertaneja, enfim. Então, para mim, o piloto ele tem que ter essa postura, né? E acho que poucos pilotos têm esse tipo de postura. O Verstappen, na minha visão, ele tem essa postura. Não toda, porque acho que o Verstappen, às vezes, ele é um pouco... Ele, às vezes, foge um pouco à regra em alguns momentos mais decisivos. Mas, em relação a outros pilotos... Moto passando. Mas em relação a outros pilotos, a gente vê que a postura que o Verstappen demonstra e se impõe é uma postura de um campeão, uma postura de um piloto campeão. A gente pode questionar a maneira como ele se defende, dos ataques adversários, a gente pode questionar um monte de falas totalmente patéticas dele, a gente pode questionar algumas situações em que ele se envolveu, muito polêmicas e tudo. A gente pode envolver um monte de coisa sobre o Verstappen. Só que a gente também não pode deixar de falar que ele tem uma postura de campeão, né? E para mim, o Lando Norris, com essa declaração, na teoria, é teoria de alguém que está peidando na farofa, né? Eu quero ter certeza, eu quero estar completamente equivocado na hora em que esse menino vai sentar no carro e vai se impor. Porque é isso que eu espero muito do Lando Norris. O Lando Norris, pessoal, é um cara que eu, declaradamente aqui no canal, já cobrei muitas vezes esse tipo de postura. Porque acho que, como eu já falei para vocês, um piloto, não basta o piloto ser campeão. Porque colocando qualquer Zé Mané num carro extremamente dominante, ele vai ser campeão. Mas ele vai ser campeão por causa do carro. E na Fórmula 1 é muito difícil você colocar o que que um piloto faz e o que um carro faz. E grande parte dos momentos, um carro faz mais diferença do que um piloto é capaz de fazer, né? Até porque a Fórmula 1 ela é muito disso, né? Como cada equipe faz seu próprio carro, ela fica muito à mercê disso, né? Muito do fator carro é mais importante. Ou seja, de nada adianta o piloto ter uma postura, ter jeito de campeão e tudo, se ele não tiver um carro. Se o carro não for bem, não adianta, ele não vai ganhar nenhum campeonato, nem nada. Então é muito uma questão de time, tudo certinho para ele conseguir ser campeão. E o Lando Norris, eu já critiquei muitas vezes assim, uma certa falta de postura dele. Só que a diferença é que antes eu via isso muito no sentido prático. Eu via isso muito no sentido prático da coisa. Várias vezes assim que já vi o Lando Norris assim e tudo. Não só com o Verstappen, mas muitas vezes assim, ele sempre me passou uma imagem assim de uma incerteza, se passa, se não passa. E hoje ele é um cara completamente diferente nessa questão, né? Mas, se eu for me basear por isso aqui que ele disse, para mim, não há outra coisa a não ser dizer que ele peidou na farofa. E isso me preocupa. Porque eu não vi o Max Verstappen falar algo a respeito, né? Pode até ser que ele tenha dito alguma coisa aqui e eu realmente não achei. Mas acho que todas as perguntas estão mais voltadas ao Lando Norris. Porque todo mundo, não só eu, pensa no que o Norris é capaz de fazer em um momento desse. Não só
pela questão da postura, não só pela questão de como ele lida com esse tipo de situação, de enfrentar um amigo e tudo, como também na situação também de nunca ter tido um carro que chegasse a esse nível de competitividade. Ele nunca chegou a ter um carro competitivo na carreira. Ele sempre teve carros ali meio de tabela, no máximo um carro pontuável, depois passou a ter carro com mais pódios, e hoje ele tem condição sim de ter um carro com vitórias, né? Então, pessoal, eu sou um cara que pensa assim, para mim, esse lance de amizade na Fórmula 1, para mim, é uma coisa que não tem a mínima utilidade. Porque isso é uma coisa que estraga a competitividade, que é algo que já é difícil de se ver na Fórmula 1 moderna. Que é algo que já é difícil de se ver numa Fórmula 1, onde somente um piloto vence corridas. Que já é difícil de se ver numa geração de pilotos onde a amizade, e não só hoje também, né? Vamos falar também a real assim, que já houve outros tempos em que a amizade também de pilotos também foi alta e tudo, mas essa geração de Leclerc, de Russell, de Norris, de Verstappen, é uma geração de pilotos que conviveram muito tempo juntos, né? E eles têm redes sociais, e zoam um com o outro e tudo mais, essas coisas. Mas a real de todo fã de Fórmula 1 que se preze, de todo fã de Fórmula 1 raiz, é que a gente está cagando para estas amizades. Porque essas amizades, como eu já falei, elas destroem o fator competitividade. Então, eu quero ler essas coisas, eu quero simplesmente ignorar essas aberrações que eu acabei de ler sobre o Lando Norris, de dizer de desculpas e tudo mais, porque isso aqui para mim, desculpem, cada um tem a sua própria interpretação, mas eu interpreto que isso aqui é bundamolismo, isso aqui isso aqui é frouxidão, isso aqui é algo de algum piloto que não está acostumado a ter esse tipo de questionamento, se vai ou se não vai enfrentar o seu amigo. E é como já falei, eu estou cagando para essa porra de amizade na Fórmula 1. Ninguém quer ver essa porra dessa amizade acontecendo. Todo mundo quer ver essa porra de amizade acabar pra gente ter a porra da competitividade que a gente tanto quer que exista nesta maldita Fórmula 1 de um piloto só. Então, se não for pedir demais, a gente espera. Se não for pedir muito, se não for pedir demais ao senhor Lando Norris, que essa postura de bunda mole que ele disse aqui nas suas declarações não aconteça na pista. E ainda mais porque é o seu grande prêmio da Inglaterra, o seu GP de casa. Então, se não for pedir muito, eu espero que o Lando Norris fale isso só para agradar os Nutellas, só para agradar só para agradar nas páginas que Norris, Verstappen, best friends forever, esses fã-clubes bestas, ridículos, entendeu? Então, eu particularmente prezo muito por isso, tá, pessoal? Então, eu espero uma postura do senhor Lando Norris na pista com relação a isso, tá? No mais, é isso aí, tá? Eu quero estar errado sobre a minha interpretação sobre o Lando Norris, tá? No mais, um forte abraço a todos, tá, pessoal? É nóis e falou!